Estamos começando mais uma conversa com quem tem história para contar, que é uma iniciativa minha em tempos de pandemia e que satisfaz, de uma certa forma, um pouco da minha curiosidade, da minha vontade, muito mais do que curiosidade, a minha vontade de trazer a público algumas pessoas que, direta ou indiretamente, mais ou menos intensamente, eh, marcaram um pouco do meu caminhar pela vida. Então, a ideia dessa série é sair do formato de live, tão comum nesses tempos de pandemia, irmos para um ambiente mais à vontade, onde a limitação de tempo não é idêntica da live, e é muito mais uma conversa que poderia ser feita em torno de uma mesa de jantar, poderia ser feita em torno de um sofá ou de uma mesa de café, e que a gente faz, nesse momento, à distância. Eu hoje vou conversar com quem eu acho que tem histórias para contar, Klinger Marcos Barbosa Alves. E eu gostaria de começar essa minha conversa com você, Klinger, me lembrando de um momento que eu diria que é um dos momentos mais ricos que eu vivi na nossa Universidade Federal do Espírito Santo, que foi ali pelo final da década de 80, não tenho muita certeza se segundo semestre de 87 ou primeiro semestre de 88, em que a universidade viveu o seu momento mais esplendoroso do debate democrático. A primeira escolha de reitor pela forma direta. E você foi um dos candidatos. Você, sem dúvida, foi um dos candidatos. Candidato admirável, porque cheio das propostas, muito bom de debate, muito bom de campanha. Você sabe que, à época, eu apoiei um outro candidato, mas tinha essa convicção de que nós estávamos diante de um candidato muito bom. E a minha pergunta, então, Klinger, é o que das suas propostas de então você acha que ainda falta na Universidade Federal do Espírito Santo? O que é que daqueles sonhos de verão, ou de primavera, ou de inverno, no final da década de 80, num debate tão vivo, tão pleno, tão plural na universidade, você acha que ainda falta naquele nosso espaço universitário? É uma pergunta boa. Boa noite, Arlindo. Obrigado por esse convite. A gente tem muita conversa, né, ao longo do tempo, né? Eu também vou perguntar algumas coisinhas, mas aquele foi um momento muito bonito, de muita energia brotando dentro da universidade, né? A UFES tem uma história muito interessante, que ela foi pioneira aqui no Brasil na formação de pessoal na área de pós-graduação, não é? Muitos dos professores da nossa geração, não é, se beneficiaram disso com um programa em que a universidade patrocinou pessoas indo fazer cursos aqui no Brasil, no exterior, antes até dos próprios programas da CAPES, né, programas institucionais. Eu fui uma das pessoas que participei desse programa desde a graduação. Eu era aluno da Escola de Engenharia aqui em Maruípe, e quando eu concluí o segundo ano do curso de Engenharia, eu fui convidado com mais alguns colegas para deixar o curso de Engenharia, e a universidade estava me oferecendo uma bolsa para eu ir para o Rio de Janeiro, para a PUC, para fazer o curso de Física com o compromisso de voltar para cá. Porque essa era uma área em que a universidade queria investir, não havia curso de graduação, era ainda uma área muito incipiente, né? A universidade era formada pelas faculdades e tal, e estava sentindo que precisava dar um salto, né? Havia uma equipe de planejamento muito boa na universidade, né? Então eu participei disso desde o início, né? Então eu concluí minha graduação, voltei, e lá no Rio eu tive a oportunidade de estudar na PUC numa época em que o departamento de física da PUC era um refúgio das pessoas extremamente qualificadas que tinham sido mandadas embora da Universidade de Brasília, do CBPF, da USP ou de outros lugares. Então era um lugar muito vivo, entende? De alta qualidade científica,
debates muito importantes, uma presença muito importante na vida científica e cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, eu convivi com aquilo, depois voltei para lá fazer o mestrado, e não só eu, outras pessoas da nossa geração, né? E eu acredito que aquela eleição foi onde isso aflorou, né? Isso ganhou substância como uma proposta nova para a universidade. E foi uma eleição muito bonita, né? Em alto padrão de eleição, né? Houve 5 candidatos, e eu fui até convidado como uma das pessoas que a Dufes, na época, estimulou para participar, para tocar esse debate dentro da universidade. E eu participei sentindo isso. Nós temos que abrir as janelas da UFES, abrir as propostas, né? E aí, como você mencionou, foi um momento muito bonito da universidade, de uma força incrível, né? E ali eu acho que marcou um momento diferente para a UFES, né? Pensando nisso, a universidade mudou muito, né? Agora tem uma área de pesquisa extremamente assentada, né? Em todas as áreas do conhecimento. Ela tem essa força em São Mateus, no sul do estado, em Alegre, no entorno ali da região, né? Aqui mesmo, né? Nós temos dezenas de programas de pós-graduação, laboratórios e uma presença na área de extensão, muito mais cursos. Então, a universidade tem outro perfil agora, daquela época. E muito dentro daquilo que a gente discutiu, né? Agora, o que eu acho que marcou muito? Eu vou dizer do que eu defendi, né? Que, na verdade, estava presente nas outras propostas também, mas, digamos, eu vou relembrar aqui o mote da minha campanha. E eu acho que ela é atual. Ela está ligada à finalidade da universidade. E o mote era muito simples, era qualidade acadêmica e compromisso social. Eu acho que a combinação dessas duas coisas, a integração entre elas, não a combinação, a integração entre elas, no sentido de que uma influi na outra e as duas juntas formam uma qualidade maior, isso é uma essência da universidade. Nós não podemos abrir mão da qualidade acadêmica, nós não podemos abrir mão do compromisso social. Nós somos a grande universidade do Espírito Santo, até há pouco tempo atrás era a única universidade do Espírito Santo, o ensino superior cresceu muito no Estado, né? Tanto territorialmente como em número de instituições, mas tendo em vista o fato de que é uma universidade federal do Espírito Santo. Então, ela traz no nome dela uma coisa que é universal, ela traz no nome dela uma coisa que é do país, e ela traz no nome dela uma coisa que é do Espírito Santo. Tá? E na época que eu estive na Pró-Reitoria de Extensão, eu até lancei um mote lá dentro dizendo o seguinte: o campus da UFES é o mapa do Espírito Santo. Entende? Então, a gente não pode se abstrair ou esquecer que nós temos uma motivação universal do conhecimento, da ciência, da cultura. Nós estamos no Brasil, é uma universidade financiada com recursos públicos federais, faz parte de um conjunto de instituições federais, e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui nesse nosso estado. Então, a soma disso, para mim, está naquele mote onde você vai perseguir qualidade acadêmica. Universidade, sem isso, pode ter outros nomes, e o compromisso social nesse quadro que nós temos. Nós temos coisas no Espírito Santo que são nacionais, dificuldades, problemas para resolver, possibilidades, né? Patrimônios, mas nós estamos no Espírito Santo. Então, tem coisas nossas aqui que não vai ser a Universidade Federal de Goiás que vai se interessar para isso. Tá? Não vai ser a Universidade do Maranhão. Então, esse é o desafio para a UFES ainda hoje. E eu acho que isso ainda está presente porque isso não conclui. Não conclui porque a ciência avança, conhecimento avança. Nós estamos numa época de mudanças
fantástica. Nós estamos numa época revolucionária de contato no mundo, né? Para o bem e para algumas coisas que não são muito boas. E, ao mesmo tempo, nós temos compromissos sociais hoje tão importantes, podem ser diferentes, mas tão importantes como que a gente tinha naquela época, né? Então, é isso aí que eu acho que ainda é um mote para a UFES, tá? A integração entre essas duas coisas dá essa essência para a universidade. Você sabe, Clíndia, que a esse respeito, conversando com um colega da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, primeira universidade pensada, planejada, voltada para o desenvolvimento regional. Aalborg fica mais ao norte do que Copenhague, e lá o mote deles é exatamente esse. Exatamente, tem que ter compromisso social. E tem que ter o compromisso social se reflete no compromisso com o território, né? Então, no caso deles, é uma experiência maravilhosa. Eu tive a oportunidade e a honra de indicar um ex-aluno nosso da universidade para ir lá, e ele ficou encantado com essa alternativa. E um outro, também não ex-aluno da universidade, mas que originalmente eu tinha indicado para ir para a Índia, ele foi fazer o doutorado em Aalborg e ficou encantado com esse tipo de possibilidade. E tem um outro momento que eu tive o privilégio de conviver com você. Certamente você não vai se lembrar, mas você me ajudou muito numa disciplina que eu tinha, que chamava-se Introdução à Economia, e eu brincava com os meninos e com as meninas, dizendo que eu tinha o privilégio de ter sido o primeiro professor universitário deles, porque eu dava aula segundas-feiras às 7 horas da manhã. O primeiro dia de aula do ano. Eram turmas que me geraram muito afeto, muito carinho. E você sempre aqueceu um convite que eu fazia, porque eu queria, naquele primeiro período, não é só ficar dizendo que era economia, ou aquela história de como é que é o currículo, ou quantos anos que faz. Não, eu estava querendo que eles se expusessem exatamente ao espírito da universidade. E você, em mais de uma oportunidade, você foi lá conversar com esses alunos meus, e uma frase que você marcava e que depois eu ficava repetindo para ele, e que eu acho importante, se você pudesse elaborar, você dizia: olha, vocês precisam entender que vocês não estão no terceiro grau. Isso aqui não é a extensão do segundo, não é a continuidade do segundo grau. Tem uma quebra. Primeiro para o segundo grau, tem aquelas coisas que saem lá do português, e tem lá da ciência que vira biologia, química e física, matemática vira álgebra, mas aqui não, aqui é outro bicho, é outra coisa. Trabalha um pouco isso para esse público muito maior. Você acha que de lá para cá, isso certamente, Clíngia, foi já na década de 90, e eu tenho certeza que foi na década de 90, que eu já tinha voltado do meu doutorado. E aí, você acha que o nosso ensino, tido como superior, tendeu mais, desde então, tendeu mais para o terceiro grau, ou tendeu mais para essa visão de que é uma quebra de rota, quebra de trajetória, mudança de trajetória? Arlindo, eu vou tentar responder isso, e tem uma outra coisa na cabeça aqui que eu queria conversar com você, porque você é uma pessoa muito qualificada também nesse aspecto. Uma das pessoas mais qualificadas que eu conheço a respeito. Deixar aqui encostado um pouquinho. Eu estava dando aula até julho agora, né? Agora, digamos, uma pressão familiar, etc. e tal, mas eu conversava sempre, até agora, em 2020/1, com os nossos alunos, na seguinte escadinha. Você começa lá com 4, 5 anos de idade, você é um aluno do ensino infantil. Aí, dali, você vai para o ensino fundamental, você é um aluno do ensino fundamental. Aí, depois, você sai do ensino fundamental, você vai para o ensino médio, você é um aluno do ensino médio. Aí, você sai dali, você entra na universidade, no curso superior, você não vai sair dali mais um aluno. Você precisa sair dali na sua área de conhecimento extremamente qualificado e um cidadão que tem uma visão
né, da nossa sociedade, de como é que você vai atuar, como é que você vai participar e como é que você vai retribuir para ela, digamos, a palavra é esse investimento que foi feito na sua pessoa. Então, quando entra num curso superior, você não vai sair mais dali aluno. Você vai sair dali um cidadão formado no top do que o nosso país pode fazer hoje e precisa fazer hoje. Nós temos uma obrigatoriedade na Constituição da educação básica. A educação superior não é obrigatória, né? É uma oportunidade. É uma oportunidade a mais, então a pessoa precisa sacar que ele está numa oportunidade diferente. E isso se mantém até hoje. Mesmo que, às vezes, não seja numa universidade. Nos últimos anos, eu trabalhei numa instituição privada que tem essa visão, entende? Da importância que aquelas pessoas ali têm, fazendo aquele curso, aquela formação para si mesmos, para sua família, mas nesse compromisso de que ele está numa sociedade que precisa dele, entende? Nós não podemos nos dar ao luxo aqui no Brasil ainda de desperdiçar essa oportunidade de formar pessoas no nível superior. O país precisa muito disso, né? Pela nossa história, nós temos uma história educacional tardia, né? Comparando até com a América do Sul, em termos de formação de universidades, etc., né? O pessoal da área espanhola avançou muito mais do que nós nisso aí, né? Universidades do século XVII, por exemplo, né? E o nosso é muito tardio, né? Quando nós estávamos na escravidão aqui no Brasil ainda, o Uruguai, nosso vizinho aqui, já estava na obrigatoriedade da educação inicial, educação básica, da alfabetização, entende? A gente ainda tinha escravidão no Brasil. Então, a gente tem um lastro aí para resolver muito grande num país que é complexo, muito diversificado, né? Mais de 200 milhões de habitantes, numa área geográfica imensa, com situações muito diferenciadas. Você precisa de ver a secretária de Educação de Roraima falando sobre a dificuldade dela, rapaz. Só em Roraima tem não sei quantas dezenas de línguas diferentes das tribos. E aí a prova do Enem ou do IDEP chega toda em português. Às vezes a gente não pensa nisso, não é verdade? Né? Ela distribuía a merenda escolar para o interior todo, aquilo chegava nas tribos, a turma fazia uma festa, entende? Mas é da cultura deles, né? Aquilo é um patrimônio ali da tribo e tal. Então, é coisa muito diferente de você estar em São Paulo com 15 milhões de habitantes, né? Naquela vida industrial, em outro país, né? Então, nós temos que encarar essa realidade dessa maneira, ao mesmo tempo muito desafiadora, mas por isso mesmo é muito interessante para nós que somos brasileiros fazer isso. Agora, o outro ponto que eu adicionaria, Arlindo, é o seguinte: eu costumo fazer uma outra brincadeira, que é um negócio que eu tinha vontade, é um dia pegar um serrote, uma serra, e serrar o Espírito Santo e retirá-lo um pouquinho do mapa do Brasil. Clígia, antes de você levantar a sua questão, a gente vai fazer uma pequena pausa, tá bom? Voltamos já Tudo já. bem.